Começando a gravar agora, e eu sei que já faz bastante tempo que eu não apareço aqui. E antes de tudo, já peço desculpa, porque tá um pouco diferente, muita coisa aconteceu. Eu tô gravando de uma forma mais espontânea possível, mesmo sem o meu microfone, que não sei porque hoje ele não está funcionando, mas tudo bem, vamos continuar com o podcast de uma forma um pouco mais diferente, talvez de um vídeo mais intimista, mas para quem está no Spotify, vai estar ouvindo como um podcast normal. E eu vou tentar não cortar. Acho que o podcast tem que ser de uma forma mais espontânea. Muitas vezes eu acabo cortando a minha respiração ou quando eu me enrolo demais nas palavras, que é super normal para mim, né? Mas vou tentar deixar esse vídeo de uma forma mais espontânea possível e nós criarmos essa proximidade e nos conectarmos de uma forma diferente. Então, se você acabou de cair nesse vídeo, você entendeu o que está acontecendo, muito prazer, eu sou Tami Oasques, eu sou cozinheira e hoje eu moro na Holanda. E por morar na Holanda, o meu vídeo de hoje é exatamente sobre a minha experiência em trabalhar na Holanda. E, ai gente, eu acho que eu vou ter que cortar, ó. Meu nariz tá coçando muito. Do nada começou a coçar demais. E desculpa se vocês ouvirem um cachorro latindo. Eu agora tenho um cachorro, o nome dele é Soufflé, a coisa mais linda do mundo. E ele deve estar um pouco agitado, então se eu ouvir uns latidinhos aí no fundo do vídeo, porque acho que ele tá querendo um pouquinho de atenção. Mas ele tá sendo bem cuidado. Então, com muitas atualizações eu venho trazer para vocês. O motivo da minha ausência é que eu simplesmente comecei a trabalhar. E a adaptação de uma nova cozinha com um novo idioma foi um pouco difícil para mim no começo, confesso. E que eu vou estar abrindo aqui abertamente, assim, muito honestamente, sobre a minha visão, sobre a minha primeira impressão sobre trabalhar na Holanda. E para mim é muito recente eu falar simplesmente somente de uma cozinha pelo qual estou trabalhando ainda. E vocês vão entender o porquê. Mas que é muito recente eu trazer algo muito plausível e dizer, ai, todas as cozinhas são assim. Eu acredito que não seja. Mas esse lugar onde eu comecei a trabalhar é um local muito especial, vamos dizer, e que me faz refletir, tá me fazendo refletir muito sobre a vida, muito sobre a minha profissão. Não quer dizer que eu queira desistir, eu não vou desistir sobre a minha carreira, mas o quanto que as cozinhas passadas que eu passei, elas foram tão importantes para mim, para minha formação, para eu encarar os problemas que eu tenho de hoje de frente, né, para eu encarar os problemas de frente de hoje de uma forma mais madura. E eu vejo, assim, uma Tami mais madura, sabe? Encarando os problemas de uma forma diferente, não esperando muito tempo para que as coisas virem uma grande tempestade, sabe? Não tem quando, às vezes você faz um corte ou acontece alguma coisa e simplesmente começa a sangrar, né, o ferimento ali, você tem que estancar para não ter problema, é mais ou menos assim, sabe? De estancar logo de primeira, assim, qualquer problema, qualquer situação. E é isso. Então, como eu posso iniciar dando, assim, esse primeiro enredo, né, aqui, né, dessa conversa que eu tô tentando fazer com que eu termine esse vídeo e somente jogue, assim, de uma forma muito espontânea mesmo. As diferenças que eu achei muito na cozinha holandesa, eu vou contar pelas entrevistas. Eu fiz umas 3 entrevistas, acho eu, 3 entrevistas. E nessas 3 entrevistas foi muito interessante que eles me perguntaram quantas horas eu queria fazer por semana. E de uma realidade de quem veio da cozinha portuguesa, né, de Portugal, trabalhando em Portugal, no Peru, não existe isso, até mesmo no Brasil. Quem é cozinheiro no Brasil, por favor, diga aqui. Não tem essa de quanto você quer trabalhar, quantos dias você quer trabalhar, quantas horas você quer fazer. E a minha reação no começo era um pouco assim, eu não sei, tipo, era um pouco esquisito, sabe? Eu não acredito que seja todas as cozinhas
holandesas ou de restaurantes, né, que estejam na Holanda são assim. E eu, nos próximos podcasts, eu vou dizer o porquê que não é desse jeito, que tem muita coisa para compartilhar com vocês e eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo, então talvez eu divida em algumas partes esse episódio gigante, né? Então, foi um choque logo de primeira, tanto que nas entrevistas eu até reacionava, né? Reacionava de uma forma, tipo, não sei, eu tô sempre trabalhei full time, como é que é a logística e tudo mais e tal. E eu lembro muito do chefe, você pode me dizer se você só tá disponível para trabalhar um dia ou 2 dias na semana e tudo mais. Eu quero trabalhar, tipo, não me interessa se é 1, 2 dias, eu tenho interesse de trabalhar full time, mesmo fazendo universidade, eu tenho muito interesse, né? E eu sei com desenrolar de algumas coisinhas, né, de algumas entrevistas que eu fiz, eu acabei escolhendo esse restaurante. E na entrevista desse chefe foi muito legal, assim, de primeira, assim, sabe? Ele simplesmente é apaixonado pela cozinha da América do Sul. Ele ama, principalmente comida peruana, e foi um dos motivos que ele super se interessou pelo meu currículo, né? Por conta de toda uma bagagem que eu trago, né, do Peru, né? Então ele simplesmente tava, assim, obcecado por eu ter morado no Peru. E a gente conversava muito, ele trabalhou num restaurante estrelado na Espanha, então a gente trocou bastante experiência. O subchefe também, ele estava num restaurante estrelado na Holanda, um restaurante lindo, maravilhoso, super famoso. Ele trabalhou lá com um chefe holandês. Então, assim, existia um chefe e um subchefe muito forte dentro da cozinha, que tinha uma experiência muito grande, tanto que os pratos eles eram bem interessantes. Alguns não tanto, talvez mais pelos donos do restaurante, porque queriam, né? E também tinha uma cozinha um pouco diferente, no sentido por ser uma cidade pequena. Então, as pessoas tinham, de certa forma, não tão uma mente tão aberta para extravasar, né, na culinária e fazer de uma forma diferente, porque no final do mês você tem que pagar conta, né? Então, às vezes, as pessoas acabavam não adotando algumas ideias do chefe ou algo assim, porque as pessoas não iam comer ou não iam se interessar e iam para um outro restaurante. E tudo bem, né? Faz parte, né? Dependendo do conceito do restaurante. E para uma cidade pequena, eu até entendia. E eu tava praticamente 8 meses sem trabalhar, focando só no holandês, porque eu tava estudando holandês. Eu vim pra Holanda, né? Por amor. Então, larguei tudo que eu tinha em Portugal para vir para cá. E talvez algumas pessoas pensem que é muito fácil, né? Largar tudo para ir para morar na Holanda. Sendo muito honesta, para mim foi muito difícil. Porque eu amava a cozinha onde que eu estava. Eu amava o chefe que eu tinha. Os amigos que eu tinha em Portugal, eu simplesmente, assim, levo eles no meu coração. E eu falo aqui de frente, de cara pra todo mundo, porque eu já disse até pessoalmente, né, pro meu chefe, né, que o quanto eu admirava o trabalho dele, o quanto ele me ensinou, o quanto ele foi líder, o quanto que ele me deu na cabeça quando foi necessário, sabe? Era muito recíproco e pra mim foi muito difícil, assim, eu decidi andar sozinha, né, tipo, cara, eu vou ter que criar novas conexões. E foi bem difícil, assim, sabe? No início, eu confesso que deu um pouco de medo, assim, eu meio que travei, eu não sabia como me expressar nas entrevistas, eu não sabia como seria na cozinha, sabe? Mas ao mesmo tempo, até a família, né, a minha família holandesa que eu tenho hoje, até perguntavam, né, se eu estava nervosa, né, por começar nesse novo emprego. E eu dizia não, porque eu sentia uma paz muito grande, que eu sabia que ia dar certo e não estava nervosa. E realmente eu não estava. Mas às vezes vinha essa coisa assim da saudade, né, e que é super normal. Mas foi indo, eu aceitei a proposta de trabalho, né? E quando eu estava lá para aceitar, o chefe tinha me falado que a dinâmica da cozinha era um pouco diferente e que tinha estagiários e que eram pessoas mais novas e que tinha que ter um pouco de paciência, mas que a
cozinha funcionava e tudo mais. Eu já tive, né, estagiário, já trabalhei com estagiários. E pra mim não tenho nenhum problema de ensinar, de repassar e de fazer, né, as coisas e tudo mais. Pra mim é tranquilo, né? Mas porque eles são muito novos e às vezes são um pouco disciplinados. E eu fiquei tipo, como, gente, indisciplinados, né? Mas tudo bem, né? É claro que existe, né, e tudo mais, mas pra mim eu deixei relevar, assim, não dei tanta importância nesse ponto, né? E sem contar que eu trabalhava, tipo, mais ou menos 9 minutos da minha casa de bike. Então, tipo, era muito perto, muita coisa era vantagem. Ia trabalhar 4 vezes na semana, ia folgar 3. E, tipo, pra mim era um paraíso, né? Tipo, gente, eu tô de férias, honestamente. Essa era a minha mentalidade. E eu ia começar em dezembro. Então, também um motivo que eu dei essa parada no canal e tudo mais, porque eu tava trabalhando muito. Porque simplesmente, gente, dezembro é a época que tudo lota. Porque é comemoração, confraternização de Natal, as empresas reúnem, tem vários eventos. E esse restaurante específico, ele fazia vários eventos, né? Então, pra mim, era muito puxado, porque ele abre, né, no café da manhã, no almoço e no jantar. Ele funciona o dia inteiro. Então, é o dia inteiro você dando serviço e fazendo sua mise en place, preparando, né, a sua comida, né, o preparo, né, que você tem que fazer durante o dia, né, e tudo mais. Então, era bem puxado mesmo. E quando eu estava trabalhando, né, lá, né, ainda estou, mas teve algumas mudanças e eu vou trazer novamente mais pra frente, pra não ficar tão longo. Quando eu comecei, era muito cansativo, porque a gente tinha menu novo de Natal e toda semana a gente tinha que ter um menu sugestão do chefe, que era quando o nosso estilo de cozinheiro, né, dava as ideias e tudo mais, onde que as pessoas pagavam um valor X e elas experimentavam pratos diferentes que não estavam na carta, né, do menu. Então, era bem puxado, assim, você tinha que jogo rápido e lotado, o pessoal, né, só gastando dinheiro, né, então lotado, como qualquer dezembro, né, todo mundo querendo sair, todo mundo querendo tomar um café, ir a um brunch, então era assim, uma loucura. Fora que teve casamento no restaurante, né? Festa de casamento. Teve confraternização de empresas, que às vezes eles fechavam o salão, né? Que ficava na parte superior do restaurante. Eles fechavam durante 3, 4 dias. Então era evento atrás de evento. E era chá de bebê nos fins de semana. Gente, era uma loucura. Só que assim, eu tava amando, né? Porque tudo era novo. Mas tinha desafios, claro, dentro de uma cozinha como qualquer outra cozinha. Honestamente, nada que se compare com as cozinhas anteriores que eu já passei. De chefes que eram extremamente rigorosos, que tínhamos uma pressão muito grande, né? Até porque não era só um chefe que a gente seguia a visão dele, mas uma marca, né? Acabava sendo um peso maior, né? Por ter celebridades que iam comer lá e eram restaurantes extremamente instagramáveis, onde as pessoas postavam. Então existia uma pressão muito grande de que o serviço tinha que ir super bem, né? Porque uma crítica num restaurante, nossa, esquece, era... Cadeira aqui mexendo. Voltando aqui porque simplesmente, gente... Apagou tudo, a bateria caiu, como sempre, né? Mas tudo bem, eu vou gravar esse podcast hoje com ou sem microfone e vai sair. Então, continuando. Nem sei onde é que eu parei. Mas desculpa lá. Eu estava falando, né, sobre restaurante, que tinha chá de bebê, que era uma loucura. Só que, né, nem tudo era perfeito. Não era. Eu tava falando, né, apesar dos restaurantes que eu tinha experiência, né, que não eram fáceis. A experiência me levou a uma maturidade de levar
e de lidar com os problemas, né? Então, algumas coisas, para mim, ao meu ver, elas não eram tão perfeitas. E como qualquer outro trabalho que não será perfeito. Existe desafios, né? Não existe um paraíso perfeito em trabalho. Principalmente quando você se lida com grupos, quando você se lida com pessoas. Então, sempre vai ter um desafio. Você vai ter que sempre estar lidando com pessoas. Então, raramente você vai se sentir 100% bem, sabe? Vai ser muito difícil você se sentir 100% bem todo santo dia. E sem contar que a cozinha, ela é estressante. Você tem que cuidar da sua saúde mental, você tem que cuidar da sua saúde física, porque a cozinha, a hotelaria em si, né? Você tem que ter esse cuidado, né? De cuidar de você estar bem com você, porque é estresse, é quente, é panela, é tudo, assim, sabe? Então, quanto melhor você estiver consigo mesmo, mentalmente, fisicamente, as coisas elas vão fluir melhor, sabe? Elas vão fluir de uma forma diferente. Então, eu sempre fui essa pessoa que sempre busquei com a vida me ensinou, né, nos trabalhos, né? Depois de aprender e quebrar a cara, eu vi que o caminho que eu tava indo antes na cozinha não ia dar certo. Então, por isso, eu tinha que cuidar da minha saúde, eu tinha que estar bem, estar com a terapia em dia, porque senão eu ia me perder na cozinha. É uma realidade. Então, com essas experiências, com essa bagagem que eu tinha, lidar com as situações que eu estava lidando, né, nesse novo trabalho, não estava sendo pesado. Mas, claro que tinha todos os desafios que tem em qualquer outro trabalho quando você vai agarrar. E um exemplo desse era tipo o físico. Eu estava 8 meses parada, sem fazer nada, e eu sabia que quando eu voltasse a cozinhar e voltasse pra cozinha, eu ia sofrer demais. Gente, eu sabia que eu ia sofrer. Nos 3 primeiros dias, eu não conseguia colocar meu pé no chão, de tanta dor. Eu voltava pra casa chorando, e eu virava pro meu esposo e falava: eu nunca passei por isso. Eu nunca senti dor física do jeito que eu tô sentindo. Eu chorava, parecia que meu pé tava em carne viva, sabe? Tava doendo muito, meu joelho, muito. Era muita dor. E eu, às vezes, pensava: gente, eu não vou conseguir. Eu nunca passei por isso. Tipo, ok, sentia dores, cansaço físico como normal. O mundo da cozinha não é fácil, sabe? Mas como esse trabalho no início, gente, eu passei muito mal. Muito mal mesmo. E não tinha pausa. Eram 12 horas direto. E tipo assim, eu tô acostumada, já abri alguns restaurantes, da gente não ter pausa, apesar de ter, mas numa abertura de um restaurante. E depois que estava fluindo, né, que as coisas estavam indo bem, né, de que já estava, né, com uma estabilidade, né, tipo, as coisas fluíam. E você tinha como tirar a sua pausa, comer bem e tudo mais. Você só não ia comer bem se você não quisesse. Ou acumulou trabalho e não, eu vou ter que terminar aqui minha mesa em paz, porque de certa forma o chefe não quer saber. Se você fizer ou não, tem que estar lá. Na hora de dar o prato pro chefe, tudo tem que estar lá. Tudo tem que estar tudo bonitinho, entendeu? Não importa como você vai fazer, mas tem que estar muito bem feito, claro, mas tem que fazer. Só que lá, tipo, ninguém tirava pausa. E abre um parênteses, vocês vão entender. Não tiravam pausa para descansar. Então, eu ficava, assim, muito cansada. E a cozinha, ela simplesmente ficava no segundo andar. Ela ficava no segundo piso. E é uma escada enorme pra subir e pra descer.
porque simplesmente a parte dos vegetais, né, dos insumos que você tinha, né, dos produtos da cozinha, ela ficava no andar de baixo. Então, você tinha que descer para pegar tomate, cebola, ou que seja, manteiga, na câmera, né, no frigorífico de baixo e subir. Então, se você esquecesse 3, 4, 5 coisas, você tinha que descer e subir. E as partes do seco, elas ficavam no terceiro piso. No terceiro. Então, você subia umas escadinhas, tinha o salão, e aí você subia até o terraço, onde ficava a parte dos secos. Então, eu não sei quantas vezes eu usei aquela escada. Real. E no final do dia, o meu joelho tava que só Jesus e a misericórdia. Sério, gente. Não dava. E eu ficava muito cansada. Até que o corpo foi se acostumando. E eu fui me adaptando, né, a essa rotina. Só que, lembra daquela parte quando eu falei, né, que o chefe falou que eram estagiários, né? E que a cozinha tinha estagiários e tudo mais. Eu falei, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Eu já tô acostumada e blá, blá, blá. Coitada de mim. Coitada da Tamires. Gente, eu pensava que tinha estagiário, certo? Ok. Mas eu não imaginava que a cozinha era só estagiário. Era só estagiário. E, gente, eles faziam cada coisa errada. Eu tenho que escrever um livro sobre isso. Eles faziam tanta coisa que eu ficava, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Real. Era coisas assim que eu ficava chocada. Bagunceiros, assim, sabe? Se ia mexer com farinha, era farinha pra todo lado, da bancada. E quem já trabalhou comigo sabe que eu tenho um toque. Eu tenho toque. É verdade, eu tenho. Eu tenho que conversar aqui, eu tenho um toque. Eu não consigo trabalhar em uma cozinha desorganizada. Eu começo a gritar, eu começo a estourar. E eu tinha que me conter. Só de falar me dá raiva. Até que um dia eu falei com o chefe e com o subchefe, não dá pra... Eles não têm noção, eu entendia que eles estavam nervosos, né, estagiários, né, novo na cozinha, normal, até eu já passei por isso, entendeu? Eu sabia que eles estavam nervosos, porque era um evento diferente, né, Natal, tava lotado, então eles iam fazendo as coisas e acumulando e não iam guardando bem, e a cozinha ficava, tipo assim, ela não ficava suja, de imunda, nojenta, entendeu? Mas ela ficava desorganizada. Algumas coisas que não faziam sentido fazer, porque eu não sei o que passava na cabeça, eles faziam assim, mas por que você fez isso? Por que você fechou... Agora eu vou falar bem como cozinheira, né? Por que você fechou em vácuo desse jeito? Por que você fez assim? E às vezes fazia umas coisas e guardava, tá bom, mas você provou? Não provei. Como é que você acha que tá bom se você não provou? E quando você ia provar não tinha sabor nenhum. Então, assim, a minha paz ali, ela foi crescendo, sabe? A minha paciência também, ela foi sendo produzida naquele lugar. De sabedoria também, de lidar com estagiários mais novos e que alguns não me respeitavam por questão de hierarquia. E teve um que acho que eu vou fazer um episódio só sobre ele. Acho que nem vale a pena, na realidade. Real, não vale a pena. Mas o bichinho que me deu trabalho. Falei uma vez... Não me ouviu, segunda vez falei com o chefe, que teve um episódio que simplesmente eu fui trabalhar, era no domingo, e eu tô fazendo lá as coisas, né, fui abrir a cozinha cedo e chegou os outros cozinheiros, né, os estagiários, os outros cozinheiros, e eu tô trabalhando, e o que ia me substituir simplesmente me deu um oi e sumiu. Tem várias coisas pra fazer dentro da cozinha, sabe? Não era férias. Tinha coisas pra fazer dentro de uma cozinha. E aí, quando eu olho, tá todo mundo rindo. O que se passa?
E tá todo mundo rindo. Quando eu olho, estão sentado na mesa, olhando o computador, vendo o vídeo e tudo mais lá e rindo. E eu olhei assim. E antes disso, o chefe tinha falado, olha, se você quiser às 2 horas, você pode ir embora. Porque vai chegar, né, o menino que vai me substituir. E aí você pode ir embora. E eu besta, né? A besta aqui, né? A babaca, né? Eu fico até às 5, né? Vou ajudar, vou organizar, porque tem um menu, né? E tudo mais, especial e tal. Vou deixar algumas coisas organizadas. Só que o cara chegou às 2 horas, deu 2, tava lá rindo. Deu 3, tava lá rindo. Deu 4, tava lá e eu não sou palhaça desse circo. E aí foi quando que eu falei, então, tem isso pra fazer. Ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Simplesmente me ignorou, né? E aí foi quando que eu fui, fiz as coisas. Eu virei pro outro estagiário, então, tô indo. As coisas dele tá aí pra fazer, eu não vou fazer, não. Aí foi quando que eu fui, ele sumiu, né, desapareceu, aí eu fui e falei com o subchefe, olha, fiz isso e isso, mas ele tava todo o tempo aqui sentado, ele é um estagiário, não era pra estar aqui, minha opinião, se é que serve. E eu tô indo embora e eu deixei isso pra ele fazer. Aí foi quando que ele tá também. Você é a chefe de partida, é a sua decisão. Se você acha que é assim que tem que ser feito, assim que vai ter que ser. Super assim, direto, né? Preciso e tudo mais, né? Concordou comigo. Eu falei, porque senão ele nunca vai aprender. Ele, não, você tá extremamente certa. E aí foi quando que eu troquei de roupa e tava indo embora. Descendo a escada, falei, tchau, gente, minha filha. Esse estagiário veio atrás de mim, querendo me dar que eu tirasse satisfação o porquê que eu fui embora sem que as coisas estivessem feitas. Eu falei, sim, você quer o quê? Que eu cozinhe pra você e no final do mês você recebe nota 10 da sua escola e dizer que você foi um cozinheiro excelente? Não, a vida da cozinha não é assim. E outra, se você tem algum problema comigo, vai falar com o chefe. Eu não te devo explicação. Você é o quê mesmo? O que você é? E aí foi quando que ele ficou caladinho. E depois disso, umas 2 conversas, depois que eu tive diretamente com ele, porque ele tava meio que ríspido comigo, e eu expliquei, olha, a vida da cozinha é assim, assim, assado. Se você for por esse caminho, você vai criar inimigos. E se você for com esse caminho, eu acho que as portas sobre a sua vida elas vão estar mais abertas. Então repense nas suas atitudes, porque se você continuar agindo desse jeito, você vai criar uma inimiga dentro da cozinha. E desculpa, eu não desejaria você me ter como inimiga. E aí foi quando que depois dessa conversa muito sincera que eu tive com ele, ele virou uma seda, né? Entre meio assim, mais respeito e tudo mais. Mas foi assim, um episódio, né, que aconteceu, que pra mim é super normal, assim, se tem um problema, fala de frente e resolve. Não deixa acumular. Isso foi uma coisa que a vida me ensinou, né? Fala de frente, principalmente aqui na Holanda eu sinto, em Portugal também eu sentia que as coisas, elas são importantes você falar, porque ninguém é bola de cristal. Então se você não traz o seu problema, daquilo que você está sentindo, daquilo que você está vendo, para que haja uma solução e que você até mesmo apresente uma solução sobre esse problema e simplesmente ignorar, cara, vai te dar muito trabalho. Mas vale resolver, olha, tá acontecendo isso. O que você acha? Qual é a sua opinião? Eu que tô entendendo errado? Ou realmente isso que tá acontecendo? Como nós podemos solucionar essa questão? Sempre trazendo, sabe, essas soluções. E isso, gente, eu sou muito grata com os meus pais nesse sentido. Porque acho que meus pais sempre foram meus conselheiros, sabe, na área de trabalho. Sempre quando eu tive conflitos, sempre quando eu tive coisas assim, cara, eu sempre ia pedir conselho para os meus pais, até porque eles deram aula, né, deram palestra na área empresarial, né, e tudo mais. Então, eles tinham bastante bagagem e experiência sobre isso, né, que eles são da área, não de hotelaria, mas da parte de administração, né, e tudo mais, de consultoria, de empresa e tal. Então, eles sempre me deram muitos conselhos nesse sentido, assim, sabe? E sempre foram grandes conselheiros comigo.
E até nessa situação eu lembro que minha mãe até meio que me ajudou, assim, mas eu vi que o quanto eu amadureci, sabe? Eu tomei já de frente. Antes eu sempre falava com ela bastante, mas dessa vez eu acho que eu já reagi logo de frente, né? Isso foi muito importante pra mim até, né? Até no sentido de me sentir segura, né? Sobre aquilo que eu vejo que tá certo ou que tá errado, ou que eu errei também, né? E chegar e falar, olha, desculpa, eu errei e não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha personalidade e tal, e tal, e tal. E resolver por ali mesmo. Então, tinha uns desafios, mas também era muito bom. A cozinha. Só que assim, algumas coisas eu simplesmente não gostava. E que para alguns cozinheiros também iam amar. Mas a cozinha que eu estou, gente, ela toca música o dia inteiro. Até na hora do serviço. É rock, é música eletrônica. E eu não suporto escutar música no trabalho. Eu tolero, mas eu não gosto. Porque eu descobri, ainda tenho que ver isso. Eu acho que eu tenho dislexia. E eu tenho um problema de concentração. Então, quando tem um negócio tum, 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 toda hora na minha cabeça, eu não consigo me concentrar naquilo que eu tô fazendo. E fora que tinha um outro plus, que era o idioma, que era o holandês, que a gente não falou disso ainda. A cozinha, ela era todo mundo falava em holandês. Eles estavam desenvolvendo o inglês comigo. O chefe falou que até que ia ser um grande desafio dentro da cozinha, né? Sobre falar inglês. Mas, gente, acredita que isso foi o mínimo? Que foi a última coisa que eu pensei? Que tinham tantas outras coisinhas chatas e desnecessárias, ao meu ver, acontecendo, que a última coisa que eu fui pensar era a dificuldade que eu teria do idioma. E acredita que eu não senti? Tipo assim, claro que às vezes, mas era irrelevante comparado às outras coisas e o sistema que acontecia muitas vezes dentro da cozinha. E isso, sim, foi indo, até que, simplesmente, teve um dia que foi um caos dentro da cozinha, porque eu acho que eles fizeram reserva além do que deveria, e que foi tipo, gente, foi um caos. E que simplesmente o subchefe pediu demissão. O subchefe que, gente, eu até falei pra ele, eu nunca pensei que eu sentiria falta de alguém em tão pouco tempo. E essa pessoa foi você, porque ele né, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente criativa, tipo, super talentoso, e pediu demissão. Então foi um baque pra todo mundo. E um dos estagiários que estava comigo, que ele era super prestativo, e era tão prestativo que ele queria agradar todo mundo que ele não sabia dizer não. E aí ele acumulava um monte de coisa pra fazer e depois quando você olhava tava uma bagunça. Mas com o tempo eu fui falando com ele, eu fui explicando e tudo mais e tal. Foi quando que ele foi melhorando, mas ele tinha uns problemas, né? De simplesmente beber demais, né? E de outras, né, substâncias, né? Então acabou que um dia ele chegou uma super ressaca no trabalho. E vamos falar sobre isso, tá? E simplesmente foi um desastre esse serviço e o chefe mandou ele embora. E ele nunca mais voltou. Então o caos estava armado para acontecer na cozinha e nos próximos episódios que eu estarei compartilhando para vocês com a notícia que o subchefe ia embora e que logo em seguida o chefe também pediu demissão. Agora vocês ficaram curiosos, não é mesmo? E eu depois estarei vindo aqui novamente para dar a continuidade desse episódio, do que realmente está acontecendo agora. E foi isso a atualização, eu acho que eu falei muito e eu vou soltar esse vídeo diretamente agora no YouTube e também no Spotify.
Espero vocês. Eu vou tentar dar o meu melhor aqui. E eu também não quero encher linguiça, sabe? De trazer por trazer e não trazer algo com qualidade. Mas eu sei que eu estava realmente devendo a vocês, né, uma explicação dessa minha ausência. E se vocês querem saber de mais detalhes, de coisas que talvez ficaram soltas, escrevem aqui no comentário. Se inscreva no canal. Se vocês acham que alguém deveria ouvir esse vídeo, manda pra essa pessoa, né? Quem sabe, né, ela não pensa na vida. Eu nem dei uma conclusão final sobre esse episódio, sobre aquilo que eu estou passando, mas eu darei no final da continuação desse vídeo do que realmente eu aprendi e com aquilo que eu posso compartilhar com a vida e o que a gente pode levar, né, com a gente. Eu espero que esse vídeo tenha te acrescentado de alguma forma e vocês vão entender o porquê. E um beijinho, até mais!